Bom, agora a gente já está no momento de gravação, né? Tá todo mundo aqui já, quem for chegando vai entendendo um pouco do que a gente vai estar trabalhando. Hoje a gente vai estar trabalhando em específico com função exponencial e é um assunto que eu acho que é importante. A gente vai ver desde o passo a passo, desde o primeiro ponto, né? A gente vai ver hoje um pouco da definição do que é uma função exponencial. Então vocês, deixa eu aceitar aqui, aceitar. Tá. Então, a gente vai ver um pouco sobre o que é, né, uma função exponencial. Deixa eu chegar essa tela para cá e diminuir isso aqui, para não atrapalhar vocês. Pronto. Então, a gente vai ver agora o que é a definição, o que é uma função exponencial, né? A gente viu nas aulas anteriores, você que está vendo essa aula gravada, você que está vendo essa aula ao vivo aqui comigo, a gente viu nas aulas anteriores os assuntos sobre equação de segundo grau, né? E aí, não está abrindo o chat aqui, né? O pessoal está digitando no chat, mas não está abrindo aqui, não sei por quê. Deixa eu botar aqui, chat. Boa tarde, boa tarde. Né? Então, o que ocorre? Agora a gente vai tratar só sobre funções exponenciais. E o princípio de tudo isso é você entender quando é que eu tenho ou que eu não tenho uma função exponencial. Então, olha só. Então, o que vem dizendo aqui na definição? Deixa eu pegar minha caneta aqui, muito bonita. Vou botar um azulzinho aqui. E aí diz o seguinte, uma função definida por f de x é igual a ax ao quadrado. Reparem bem aqui, ó. Aqui eu vou botar aqui de azul. Ou y é igual a a elevado a x com a maior do que zero e a diferente de zero. É chamado uma função exponencial. Professor, o que é isso mesmo? Olha aí, ó. Lá, quando eu tenho uma função exponencial, o que eu tinha quando eu tinha uma equação do primeiro grau? Por exemplo, uma função afim, uma função do primeiro grau. Eu tinha, olha lá como é que está lá no quadro. Eu tinha, por exemplo, a lei de formação A vezes o x mais b. Na minha, aqui eu vou botar aqui primeiro grau. No segundo grau, eu tinha, por exemplo, uma incógnita elevado ao quadrado. E agora, quando eu falo em função exponencial, essa minha incógnita, lembre-se que o elemento aqui é sempre o x. Ó. Aqui, o x era o expoente dele era 1. Na equação de segundo grau, o expoente dele era o 2. E agora, na função exponencial, o x é o verdadeiro expoente. Então, deixa eu aceitar aqui o Carlos. Então, ó, reparem que agora, aqui no meu expoente, eu tenho aqui a presença do x. Ó, que x é a elevado a x, a elevado a x. Então, eu tenho essas duas formas de representar a minha função exponencial. E aí ele diz uma observação importante também. Ele fala que ó, ele sempre deve ser maior do que zero, ou seja, ele tem que ser um valor positivo, e ele deve ser diferente de 1, né? Então, eu não posso ter esse A, esse elemento bem que o A, ele não pode ser zero, olha só, ele não pode ser zero, e nem um número negativo, ele não pode, ele tem que ser maior do que zero, e ele tem que ser diferente também de 1. Deixa eu só aceitar aqui, opa, se configurou aqui. Acho que alguém aqui entrou na sala, deixa eu aceitar aqui. Então, eu tenho essas duas características que eu não posso esquecer. O A, ele nunca vai ser zero, ele sempre vai ser um número positivo, mas ele não pode assumir o valor 1. Me ligando o pessoal aqui de São Paulo, é bem alguma cobrança, né? Então, o que acontece? Eu tenho, por exemplo, aqui a minha base, né? A gente tem aqui base, turma e expoente. Isso vocês têm que lembrar sobre as aulas lá de potência, né? Então, eu tenho, por exemplo, 2... 3. Quando eu falar base, eu estou falando do 2. Aqui é a base. E esse que está em cima aqui é o expoente. Minha letra está bonita pra caramba. É o expoente. Então, nesse caso aqui, a base é A e o expoente é X. Base A e expoente X. Então, aqui analisando a minha base apenas. Vou colocar aqui para o lado, vou botar aqui apenas a minha base. Essa definição, ela quer nos dizer que
O A, ele só pode assumir alguns valores. Eu vou botar aqui, ó, se eu fosse fazer uma reta, eu teria que botar uma bolinha bem aqui. Opa, é um vermelhozinho básico. Eu teria que colocar uma bolinha bem aqui. Essa bolinha eu vou representar ela pelo 0. E eu vou fazer uma outra bolinha bem aqui, mais ou menos, que vai representar o ponto 1. Então, segundo essa definição, eu posso ter uma função exponencial quando eu assumo valores que são maiores do que 0. Ó, ele vai assumir todos esses valores aqui. Quando ele chegar no 1, ele não pode ser 0 e nem 1. Ou valores maiores do que 1 também. Aqui, ó. Tudo isso aqui. Então, tudo até o infinito. Fazer aqui. Legal. Então, até o infinito, eu tenho que entender que aquela base pode assumir. Agora, um detalhe bem aqui, turma. Vou apagar aqui, só para mostrar para vocês. Um detalhe bem aqui, ó. Aqui tira e aqui... Opa, tirou até demais. Representando essa minha reta numérica, eu tenho, por exemplo, que aqui vai ser bolinha aberta. E aqui também vai ser bolinha aberta. Meu Deus, professor, por que vai ser bolinha aberta? Lembrem-se, ele não pode assumir o valor 0 e não pode assumir o valor 1. Quando eu coloco um bolinha fechada, eu estou dizendo que o quê? O 0 faz parte e o 1 também faz parte. Então, eu vou colocar aqui e desenhar bonitinho, né? Então, vai ficar ali bolinha aberta aqui, bolinha aberta aqui. Aqui aceitar, ok. Então, bolinha aberta nos dois. Em síntese, uma função exponencial, ela tem essas informações. Ela não pode assumir nem o valor 0, nem o valor 1. E nem os valores que são negativos. Então, se for negativo, não tem possibilidade. Se for o valor 0, também não tem possibilidade. Se for o valor 1, também não tem essa possibilidade. Então, eu posso fazer uma leitura que aqui, por exemplo, nesse espaço, eu posso dizer que A, ele tem que ser maior do que 0, maior do que 0, e menor do que 1. E aqui, ó, eu tenho que dizer que A, quem é A mesmo? É a minha base. Que A, ele tem que ser maior do que 1. É isso aqui, ó, maior do que 1, e aqui entre 0 e 1. É isso que eu quero que vocês entendam a partir de agora. Então, vamos descer mais um pouquinho aqui. Deixa eu descer aqui um pouquinho. E aí a gente tem alguns exemplos que são necessários para que a gente possa entender aqui. Então, eu tenho uma função, né? Vamos começar a identificar ela aqui. Eu tenho uma função. Vou pegar aqui o azul. Eu tenho uma função. E aí eu vou analisar quais são os meus elementos. Será que eu tenho uma função exponencial? Então, eu vou partir do princípio de identificar. O meu A, nesse caso, ele é igual a 3. Professor, por que o A é igual a 3? Repara aqui, ó, olha a minha base. Minha base é 3. Então, A, ele representa a base da função exponencial. Então, nessa letra B aqui, será que nós temos ou não temos uma função exponencial? Então, aqui, ó, na letra B, nós temos sim também uma função exponencial. E o A, ele vai valer raiz de 2. Mas, professor, eu pensei que só fosse números inteiros. O senhor não falou que era só, não poderia 0 e não poderia 1. Turma, os valores que estão entre 0 e 1 podem ser classificados como base para uma função exponencial. Eu só não posso colocar o número 1 ou o número 0 ou valores que são negativos. Então, como a raiz de 2 está ali entre um valor entre 0 e 1, então ele pode sim, né, ser a base para a nossa função exponencial. Então, aqui, por exemplo, eu tenho ou não tenho uma função exponencial. Nesse caso, eu tenho tudo. A vai ser igual a 1/3. E na letra D, eu tenho, por exemplo, uma função exponencial também, 0,5, né? Então, A, ele vai ser igual a 0,5. É bem fácil de identificar essa questão do que é uma função exponencial e quem é o meu elemento A. Você já sabe que a incógnita ela tem que estar presente no expoente com relação à base
ela não pode ser 0, não pode ser, vou aceitar aqui, ela não pode ser 0, ela não pode ser 1 e ela não pode assumir valores negativos. Deixa eu descer aqui mais um pouco. Eu acho que ficou claro para vocês isso aí. Alguém ficou com dúvida sobre isso aí? Senão a gente volta. Não, né? Tá tranquilão então, né? Então, bora lá. Para vocês entenderem melhor, eu vou falar aqui algumas notas que são necessárias para a gente entender melhor essa questão de uma função exponencial. E eu tenho o seguinte, as restrições que A maior do que 0 e A é diferente de 0 são necessárias para caracterizar uma função exponencial. Caso contrário, então agora a gente vai observar o porquê que a minha função exponencial não pode ser o valor 0 e não pode ser o valor 1, para a gente poder ter uma função exponencial, entendeu? Então, deixa eu mostrar aqui para vocês. Aí eu tenho, por exemplo, informação. Deixa eu mudar aqui para uma cor mais bonita, né? Vou botar o azul. Então, eu tenho, por exemplo, se A é igual a 1, teríamos f de x igual a 1 elevado a x, uma função constante. Então, se eu estivesse aqui, eu vou colocar aqui em cima. Se eu fosse tirar minha função exponencial, f de 3, né? Colocar toda a minha função em função número 3. Ficaria o quê? F de 3 é igual a 1 elevado a o número 3. E aí, o que nós teríamos? Por que não pode ser 1, né, professor? Então, 1 ao cubo é o mesmo que 1 vezes 1 vezes 1. O resultado aqui sempre será 1. Ah, professor, pega aí um outro exemplo. F de, sei lá, menos 2. Qualquer número, pega um negativo aqui. Ficaria o quê? Nessa minha função aqui, 1 elevado a menos 2. Consequentemente, isso aqui é igual a 1. Então, independentemente do número que vocês coloquem, por que não pode ser nesse caso? Até porque a gente sabe que uma base 1 elevado a qualquer valor, ela será 1 no resultado. Então, eu vou colocar, por exemplo, f de raiz de 2. F de raiz de 2 seria 1 raiz de 2. E isso aqui é igual a 1. Então, por isso que a função nunca vai poder assumir uma base igual a 1. E a segunda opção, né, da nossa nota que tem aqui, é se o A for menor ou igual a 0. Então, se ele assumir um valor negativo, né, então a gente vai ter o quê? Se isso aqui fosse verdade, se fosse possível, eu teria, por exemplo, f de x igual a base 0, né? Elevado a x, independente do valor que tivéssemos aqui. Aí eu vou lá tirar f de menos 1. Ficaria f de menos 1. Caramba, essa aqui a letra tá muito feia. 0 menos 1. E aí nós teríamos que o quê? Inverter aqui, né? Na resolução, ficaria o quê? 1 dividido por 0. Que não existe, turma. Não existe. Então, teria o quê? A gente já sabe que quando A é elevado a menos 1, é uma regra lá da potenciação, eu preciso inverter a posição do numerador e do denominador. Então, vai ficar sobre A. Só que se meu A for 0, vai ficar 1 dividido para 0, né? Isso não existe. Então, é bem simples com relação a isso. E deixa eu ver aqui mais alguma coisa. Eu botei... Ah, sim. Para a gente poder fechar essa parte. Espera aí, deixa eu colocar aqui. Para a gente poder fechar essa parte. Falta... Ah, sim. Eu coloquei o exemplo com 0, mas eu não coloquei com número negativo, né? Então, eu botei igual a 0. Vou mostrar aqui por que não pode ser... Vou dar cor, né? Vou botar uma cor mais bonitinha. Não, eu disse para vocês que não pode ser com 0, e agora eu vou mostrar também que não pode ter um número negativo. Então, imaginem aí, ó, f, se A, por exemplo, for igual a menos 4, por exemplo. Então, ficaria o quê? F de x
é igual, deixa eu, iPhone de David, aqui, acertei. F de x é igual a menos 4 elevado ao expoente x, né? Então, aí o que, que nós teríamos? Eu vou colocar aqui menos 4 de x. F de... Deixa eu ver aqui, deixa eu pensar em um valor aqui. Deixa eu pensar aqui em um valor para facilitar mais a compreensão de vocês. Então, por exemplo, se eu pegasse aqui F de meio, por exemplo, eu teria menos 4 dividido por 1 meio. Aqui eu poderia transformar isso em uma raiz, invertendo, né? Ficaria raiz, né? Pegando aqui, ó, vocês sabem lá aquele macete do sol, né? Então, para quem não viu esse macete, né? Deixa eu explicar ele aqui. Né? Deixa eu logo botar aqui o resultado. Beleza, ficaria menos 4 aqui. Ih, caramba, ficou feio pra poxa. Vamos botar aqui. Ficaria raiz de menos 4. Aí alguém deve estar pensando agora em casa. Próximo ao feriado, ele deve estar pensando assim, meu Deus, eu estava entendendo até o momento do menos 4 elevado a meio, a 1 sobre 2. Agora, professor, como é que o senhor fez para dar ali raiz de menos 4? Calma, meu filho. Vamos olhar aqui, ó. Então, olha, ó. O que eu preciso fazer? Um macetezinho para vocês aqui, uma dica. Eu tenho isso aqui, ó. 4. Vou botar o mesmo exemplo. Quando eu tiver uma fração no meu expoente, eu posso transformar aquilo em uma raiz. E como é que eu faço mesmo, professor? Tem gente aqui na turma que já foi meu aluno. Então, como é que eu faço mesmo? Eu vou imaginar o seguinte. A gente está aqui na vida e todo mundo disse que o mundo gira, né? Então, a concepção que vocês têm que ter é o seguinte. Quem está no sol vai para a sombra e quem está na sombra vai para o sol. Não sei o que tem a ver isso aí. Desenhe um sol aqui, meu filho, ó. Vou pegar aqui a cor vermelha para deixar ele bem bonito. O sol de Bacabeira que é quente pra caramba. Então, desenhe um sol bem aqui. Nesse sol, o que tu vai olhar? Tu vai olhar bem aqui, ó. Se eu tivesse um sol bem aqui, quem está no sol é o 1, não é? Quem está no sol aqui é o 1. E quem está na sombra, hipoteticamente, né? Vou pegar uma sombra, deixa eu ver aqui. Quem está na sombra é o número 2. E o que a gente faz? Qual é a moral da história, professor? Para transformar isso em uma raiz. É o seguinte, você inverte as posições. Você faz o seguinte, você bota 4, tá de preto aqui, ó. 4. E aí, quem estava no sol vai para a sombra e quem estava na sombra vai para o sol. Então, aí tu bota a raiz aqui, meu filho, ó. Aqui, minha raiz bonita. E aí tu faz o seguinte. Quem estava na sombra, quem estava no sol aqui, vai para a sombra. Aí tu bota um 1 aqui, ó. Quem estava no sol, na sombra, vai para o sol. Aí tu bota o 2 bem aqui. Viu? Acabei de transformar aqui, ó. Então, professor, faz mais uma aí só para ver se eu consegui entender. Vamos? Vou pegar outro número aqui. 6. Olha isso aqui, que isso aqui tá feio pra caramba. Só deixar meu sol aqui mesmo. Então, eu tenho, por exemplo... Vocês têm que saber disso aqui. 7... deixa eu ver aqui. 3 quartos. 3 quartos. Eu quero transformar isso aqui em uma raiz. Como é que eu faço? Eu vou fazer lá a raiz e vou colocar aqui o 7. Aí eu vou pensar, quem está no sol é quem? É quem está aqui em cima, sofrendo, né? Então, quem está no sol vai para a sombra, quem está na sombra vai para o sol. Pronto. É só assim que vocês podem mudar. E a gente vai precisar utilizar muito isso em função exponencial. Então, eu já peguei várias provas que tem, o pessoal desenhava assim um sol e lembrava disso, né? Quem está no sol vai para a sombra, quem está na sombra vai para o sol. A vida muda quando a gente faz essa transformação. Então, a gente tem aqui, por exemplo, que
voltando aqui para a nossa questão, que vocês agora já sabem do macete, eu teria a raiz de menos 4. E raiz de menos 4 não pertence ao conjunto dos números reais, né? Então, a gente não vai ter ali uma raiz que está dentro do conjunto dos números reais. Bem tranquilo com relação a isso aí. Eu pergunto para vocês têm alguma dúvida até agora? Ou se alguém já conhecia esse macete aí, fale para mim. Pode falar, normal. Vou digitar. Deixa eu ver aqui, deixa eu abrir o chat. Não tem dúvida não, tá? Ficou tudo claro. Deixa eu só abrir aqui o chat aqui, não tá funcionando aqui, não sei o que foi. Enfim, e aí o que eu quero com essa nota aqui, né? Existem algumas restrições, para a gente finalizar, existem algumas restrições em que B que multiplica ou B que soma a minha base com uma incógnita X. Eu só quero que vocês entendam isso aqui traz um pouquinho até de química. Eu só quero que vocês entendam, que vocês consigam extrair, é que eu posso formar uma função do que aparentemente parece ser do primeiro grau, onde eu tenho uma constante, que é B, ou multiplicando ou somando a minha base que possui o expoente X. Então, isso é comum de alguns enunciados, de alguns exercícios trabalharem essas questões, né? Então, eu posso não necessariamente ter lá A elevado a X, ou eu posso ter, por exemplo, 3 mais o valor de A da minha base elevado ao expoente X, e por aí vai. Então, eu só quero deixar isso claro com relação a essa nota. Esse conteúdo, ele é bem tranquilo, né? A gente vai fazer isso tudo muito bem mastigado, passando passo a passo com vocês. A gente, de segunda-feira, já não vai ter esse encontro por conta do feriado, mas na próxima quinta, a gente vai ter um encontro novamente aqui. Eu peço para que vocês acompanhem as informações lá no canal do YouTube, né? Isso, tem gente que está entrando agora, Vitória Cristina. Sem dúvidas, né? O pessoal colocou aqui, que ótimo. Então, eu vou colocar aqui, eu vou tirar aqui uma foto aqui. Veio gente pra caramba, né? Deixa eu tirar aqui uma foto. Um print screen. Pronto, eu mando lá para o pessoal da gestão. E no nosso próximo encontro, a gente vai dar sequência, entender daqui a pouco como é que funcionam os gráficos, né? Então, esse é um conteúdo que ele não é muito extenso, ele é um conteúdo que cai, às vezes, na avaliação do Enem. Eu espero que vocês tenham conseguido compreender, né? É bem fácil, a gente aqui luta muito só para que o aluno consiga identificar quais são as regras que nós temos que obedecer com relação a uma função exponencial. E aí, turma, eu aguardo vocês no nosso próximo encontro, né? Eu espero que vocês fiquem bem durante esse final de semana. Então, vocês aí têm esse feriado para poder descansar bastante para na terça-feira retomar as atividades de vocês. Turma, bom feriado para vocês. Eu espero que vocês possam descansar, né? Então, aqui o engraçado é que o Zoom, ele automaticamente ele notifica aqui para mim, porque a nossa conta não é paga, e fica nos cronômetrozinho de minutos, né? Se eu não encerro, ele encerra automaticamente por mim. Turma, até o nosso próximo encontro. Bom final de semana, professor. Obrigado. Deixa eu fechar aqui.